Eu quero dar boa noite para os irmãos, saudar todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um que está aqui com a gente, nessa oportunidade que nós vamos ter de meditar na palavra de Deus. E eu queria pedir para os irmãos, quem tiver com a Bíblia aí em mãos, no celular, sempre é bom a gente acompanhar a leitura, é um versículo agora, e mais tarde tem um pequeno trecho que eu quero ler com vocês. Queria começar lendo Hebreus 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E queria conversar sobre ter uma postura de fé. O que é uma postura de fé e como ter uma postura de fé? A palavra de Deus diz assim, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que todo mundo tem fé. Todo mundo. Em alguma coisa. Não necessariamente em Deus. E isso é fácil de ver. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça e a gente acredita, a gente tem fé que se tomar um comprimido, uma cápsulazinha minúscula, ou umas gotas de uma outra coisa, aquela dor de cabeça vai passar. A gente tem fé, quem está dirigindo, passando na avenida, você não para a cada farol verde, porque você crê que a pessoa da outra rua parou com o farol vermelho, o semáforo vermelho parou, ela tem fé que aquilo lá está regulando o trânsito, então você pode passar, normalmente dá certo. A gente tem fé naquela máquina de doce, de refrigerante, que você põe as moedinhas, você põe uma nota ali, você põe o dinheiro porque você acredita que ela vai devolver alguma coisa que você está pedindo. A gente tem fé numa empresa, tem uma empresa que vende para uma outra empresa, ou uma pessoa me pagar daqui a 30 ou 60 dias. Eu tenho fé que a pessoa vai pagar. Da mesma maneira, um empregado que trabalha o mês inteiro, acreditando que daqui a um mês o patrão vai pagar ele por todos aqueles dias que ele trabalhou. Até o dinheiro. A gente acredita que um pedacinho de papel, porque tem lá coloridinho, uns números escritos, se eu der um pedaço de papel para alguém, ele vai me dar 10 pãezinhos, ou um frango, ou o que eu quiser ali que der para trocar por aquele pedacinho de papel. Então, todos têm fé, seja num sistema, seja no dia a dia, nas outras pessoas, num certo sentido, todos têm fé. Mas quando a Bíblia fala em ter fé, é ter fé em Deus. Diz aqui que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Como assim crer que Deus existe? Como é que eu vou me aproximar de Deus sem crer que Ele existe? Muitas vezes a gente fala Deus como se fosse uma expressão da língua. Ah, Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. Ah, eu vou lá se Deus quiser. Tudo vai dar certo. Mas Deus não é uma expressão. Deus existe. Deus é real. Não é meramente uma palavra humana inventada, uma forma de dizer que se tudo der certo é se Deus quiser. Existe um Deus real, um Deus que está aqui, que está aí na sua casa, está na casa de cada um, Ele é onipresente, Ele está no meu trabalho, Ele está se eu estou no carro, no ônibus, na igreja, aqui na cozinha, na sala, no quarto, onde eu estiver. Deus está lá. Deus é vivo. Deus é alguém que está nos acompanhando. Deus é alguém. Deus não é algo. Deus não é só uma ideia. Deus é alguém que é vivo. Deus é alguém que ouve. Deus é alguém que responde. Então, se Deus é alguém que ouve, eu posso falar com Ele, acreditando que Ele está ouvindo. Não preciso me lamentar como se nada pudesse mudar, que eu estou falando com o vento ou com o nada. Se Deus existe, eu posso falar com Ele. Posso também desabafar com Ele só, mas eu posso pedir. Senhor, faça isso para mim, faça aquilo, eu estou preocupado, me dá a tua paz, resolve essa situação para mim, me mostra uma forma de resolver aquela outra, põe a tua mão. Deus é um Deus vivo, um Deus real, um Deus que existe, Ele é uma pessoa, Ele é alguém, é como um amigo. Eu posso procurar um amigo para desabafar, mas posso procurar um amigo para pedir um favor. E se Deus fala, se Deus é vivo,
Essa aqui é a palavra dele. E é uma palavra viva. É aquilo que ele tem falado aos nossos corações. Se essa palavra é viva, o que ela diz é verdade. O inferno é real, o céu é real. A necessidade de me arrepender, a necessidade de salvação em Jesus, ela é real. A necessidade de amar o próximo, de amar a Deus, de servir as pessoas. Tudo isso é real. Se Deus é real e a Bíblia é verdadeira, porque a palavra viva de um Deus vivo, tudo isso é verdade. A Bíblia não é só uma história bonita. Não é um livro de histórias da carochinha. Não é algumas verdades, boas palavras. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela é a revelação de Deus para nós. O que é ter fé? Ter fé é acreditar que uma coisa funciona. Eu ponho lá o dinheiro na máquina e espero cair o refrigerante. Qual é a nossa postura diante da Bíblia? A minha atitude vai mostrar a minha fé. Se eu creio que Deus existe, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como que eu penso a respeito da Bíblia? Eu penso, a Bíblia diz isso, mas eu penso diferente. Me ensinaram outra coisa. Não foi assim que eu aprendi. Se eu falo isso, eu não creio na Bíblia. E se eu não creio na Bíblia, eu não creio no Deus da Bíblia. Ou a nossa postura é de fé? Eu sempre ouvi isso, eu aprendi assim, me disseram aquilo, eu pensava isso, mas a Bíblia diz. E aí, se a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Isso é crer que Deus existe. Isso é crer que a palavra dele é verdadeira. É como ir na igreja. O que é ir na igreja? É uma espiritualidade que eu busco no domingo? É meramente para aumentar as minhas forças, meu emocional, até a minha espiritualidade, como as pessoas dizem? O cristão, ele não é uma pessoa que busca uma espiritualidade, ele é alguém que é espiritual. É humano, é fisicamente palpável, real. Mas é um ser espiritual, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo não só lá na igreja no domingo. O templo do Espírito Santo é o templo do Espírito Santo sempre. Todo dia, em todo lugar. Então, crer que Deus existe é crer que ser cristão é o que a Bíblia diz que é ser cristão. Crer que Deus é real, crer que Deus existe. Crer no que a Bíblia fala é crer no que Jesus falou dele mesmo, que ele é o próprio Deus e é o Filho de Deus. Ele é o Salvador, ele não foi só um mestre. Ele não foi só alguém que ensinou boas coisas, ele ensinou boas coisas. Muita gente ensinou muitas coisas boas. O Jesus foi um grande exemplo. Jesus foi um exemplo, devemos imitá-lo. Mas Jesus não foi só um exemplo. Jesus é o Criador, com o Pai e o Espírito Santo. E ele é o Salvador. Ter fé, ter uma postura de fé, e crer, como diz essa parte do versículo, quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, é crer que Jesus é o Salvador. É crer que a Bíblia está certa. Talvez você diga assim, eu tenho fé porque eu falo com Deus e ele faz o que eu peço. Eu peço uma coisa, ele me responde com aquilo que eu pedi. Mas a Bíblia diz que isso não é ter fé em Deus. Isso não é relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Mateus 5 que Deus dá a chuva, o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Deus é tão bom que ele dá coisas boas para todos. A Bíblia diz que Jesus, ele curou 10 leprosos e um voltou. Ele mandou todos se apresentarem no templo e no caminho eles foram curados. Um deles voltou e foi glorificar a Deus. E esse aí, Jesus falou, esse sim teve salvação e esse tem fé.
Então, não é porque alguém recebeu algo que ele tem fé, como a Bíblia diz que a fé é. Receber algo de Deus não demonstra nada de relacionamento, necessariamente. Quando Jesus libertou, expulsou os demônios do endemoniado gadareno, Gerazeno, está em Lucas 8, os demônios pediram, Senhor, deixa a gente ir na manada de porcos. Jesus atendeu o pedido até dos demônios, ele deixou. Então, ter um pedido feito a Deus, recebido, não quer dizer relacionamento, quer dizer que Deus é bom. Nós devemos ter fé que Deus existe, uma fé prática, então. A fé, como a Bíblia ensina que é a fé. Que Deus é vivo, Deus é real e que a palavra dele é verdadeira. E o que vai mostrar isso são as nossas atitudes, não é o que nós recebemos dele só. Sim, eu creio em Deus, sim, eu quero servir a Deus, sim, eu creio na palavra de Deus, e é ela que molda a minha vida. Isso é uma atitude de fé. É isso que diz aqui. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Se aproximar de Deus de outra maneira não é crer que ele existe. É crer que eu posso conseguir alguma coisa, que eu posso ter uma espiritualidade melhor, várias coisas, mas não é crer no Deus da Bíblia, crer na Bíblia e ser um cristão. Mas o versículo continua assim. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem tem fé verdadeira em Deus, Deus recompensa essa fé. Ele é galardoador, talvez na sua versão. Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas quem busca Ele, está buscando a Deus, você vai ser recompensado encontrando aquilo que você está procurando. O próprio Deus. Como nós acabamos de cantar. Não vou só buscar o que Deus pode me dar, vou buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Ele recompensa quem o busca. Ele se deixa ser achado. Talvez você diga assim, eu não preciso buscar a Deus, porque Ele já me ama. É verdade que Deus te ama. Deus me ama. Deus ama cada um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Em Romanos 8 diz que Ele deu Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A questão não é se Deus nos ama. A questão é se nós amamos a Deus. O pastor Felipe passou outro dia, eu aprendi, pastor Roberto. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o entendimento, né? O café, aprendi, decorei agora. A questão não é se Deus nos ama, a questão é se eu amo. Esse é o maior mandamento. O mandamento é nós amarmos. E Jesus falou assim, quem me ama obedece aos meus mandamentos. Então, amar a Deus gera obediência. Isso é relacionamento com Deus. Isso é fé. Isso é uma postura de fé. Ao encontrar a recompensa de buscar a Deus é encontrá-lo e ter relacionamento com Ele. Isso é uma postura de fé. Primeiro, crer nele, que ele existe. E, em seguida, buscá-lo, amá-lo e obedecê-lo. Isso é uma postura de fé, de acordo com Hebreus 11:6. Então a recompensa, não posso pedir nada para Deus. Se Deus dá até para aqueles que não merecem, como a gente leu, como eu citei em Mateus 5, até o pedido do demônio, ele não vai atender aquele pedido de quem tem relacionamento com ele. Não faz sentido. Na hora certa ele vai atender. Não quer dizer que nós não vamos ter provas. Acabamos de ouvir isso domingo. Mas quer dizer que Deus, mesmo nas provas, Ele quer nos dar crescimento e quer nos aprovar. E ter uma fé ousada que vem da intimidade com Deus é uma outra forma de ter uma atitude de fé. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia agora no segundo livro de Reis, capítulo 13. Essa é uma passagem que eu sempre achei fantástica. É muito interessante.
E Deus me trouxe à memória esses dias e tem tudo a ver com essa palavra. Então, ter uma atitude de fé também é ter uma fé ousada, mas que vem da intimidade. No segundo livro dos Reis, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 14 ao 18 agora. Fala do rei Joás e do profeta Eliseu. O profeta Eliseu é aquele que sucedeu o profeta Elias. Foi o período de maior quantidade, talvez, de milagres na história de Israel, citados na Bíblia, né? Quantidade de milagres diferentes citados na Bíblia foi durante a época desses dois profetas. Aí no versículo 14 diz assim, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E 19 diz assim, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Quando a gente tem um relacionamento com alguém, conforme o tempo vai passando e a intimidade vai aumentando, a gente vai entendendo mais a pessoa, a gente vai conhecendo, às vezes no olhar, no jeito. Para quem não conhece, acho que ele está bem, mas eu que conheço, eu percebi que não está muito bem. Vou lá perguntar o que foi. Ou então troca um olhar e você já entendeu o que a pessoa pensou numa situação. Com Deus é igual. O profeta Eliseu, o profeta Elias, como tantos outros homens de Deus, tinha muita intimidade com Deus. Mas o rei aqui, o rei Joás, para mim, ele não tinha muita intimidade com Deus, não. Pensa assim, ele falou, o profeta disse para o rei, pega uma flecha e atira. Ele pegou a flecha, atirou, que ele falou, essa flecha é a vitória. Em seguida ele fala assim, pega mais flecha e bate no chão. Aí ele pega e dá 3 batidinhas no chão. Essa flecha era a vitória. Como é que ele pega a flecha e bate mais um pouquinho? Dava para entender se ele tivesse um pouquinho sintonizado, tivesse na intimidade, tivesse conhecimento do Senhor ali. Ele ia falar, nossa, flecha é a vitória, para pegar mais flecha. Eu já penso que alguém que está ligado ali, que tivesse sintonizado com Deus, ia pegar as flechas, ia bater no chão até quebrar, ia pegar outra, ia bater, ia cortar a mão de tanto bater, ia cansar. Que aquela flecha, a vitória, estava tendo um mover de Deus ali. Não era uma coisa usual. Não era uma coisa cotidiana, era uma coisa, um momento em que Deus estava atuando de uma forma especial. Ele desperdiçou uma oportunidade no agir de Deus. Ele não tinha uma fé ousada, mas porque ele não tinha intimidade. Ele não estava sintonizado na frequência do Senhor. Hoje, onde tem o mover de Deus? Na sua igreja local. Na IBAV, para quem é da IBAV, ou na igreja de cada um. Por quê? Porque é lá que Deus manda a palavra dele, para aquela parte do povo dele. Ali é o mover de Deus especial para a minha vida e para a sua vida. Como que a gente vai para a igreja? Como o rei Jeoás? Eu vou para a igreja. Tomara que esteja assim ou não esteja assim, seja dessa maneira, encontre fulano, beltrano, nada contra imaginar como vai ser, nada contra pensar em encontrar alguém. Vou ligar a live de quarta aqui, o culto de oração, tomara que seja assim, assado. Essa postura
Essa não é uma postura de intimidade. Essa não é uma postura de uma fé ousada. A gente faz isso por obrigação ou por expectativa? Ah, vai ter culto, né? Vou me sentir culpado se eu não assistir o culto pela internet ou presencial. Vou me sentir culpado, é melhor assistir, é importante. Não. Uma fé ousada, ela vai ver o culto com expectativa. O que Deus vai falar comigo? O que o Senhor tem? Sobre o que nós vamos orar? Será que o louvor vai falar ao meu coração? Algumas das vezes que Deus mais falou comigo na igreja foi quando eu mais tinha expectativa. E foram várias vezes. Com expectativa, quer dizer assim, Deus fala comigo, você pode orar por isso, você pode orar pelo culto. Antes da pandemia, nós tínhamos um momento de oração no domingo, numa salinha lá no fundo. Que expectativa que eu tinha de ir lá orar, como eu me sentia bem orando com os irmãos, orando pelo culto, pelos pregadores. A gente sentia Deus agindo, a gente sabia que Deus estava ouvindo. E é assim na minha casa também e na sua. E é assim pela internet, é assim presencialmente, é assim junto ou sozinho no quarto. Expectativa, uma fé ousada, isso vem do relacionamento, isso dá para buscar do Senhor, porque Ele quer ser alcançado. Quando a gente busca o Senhor, Ele é alcançado. Quando a gente pega intimidade, busca obediência, a gente vai tendo relacionamento, a gente sabe, vai entendendo como conviver com o Senhor. E Ele vai abençoando a nossa vida nesse sentido, nós vamos crescendo com o Senhor. E tudo vai melhorando, e tudo vai se aperfeiçoando, e o Senhor faz grandes coisas. Teve uma vez que acabou o culto numa igreja, e aquela palavra tinha sido tremenda, e Deus falou no meu coração, e eu estava esperando o apelo para ir lá na frente, porque foi uma palavra de poder, sobre os profetas de Deus, Elias, Eliseu, e meu coração ardia, e o culto acabou, as pessoas estavam... Não, as pessoas vão na frente sozinhas, não precisa nem fazer apelo, ninguém foi. Para orar, ninguém foi. Aí eu chamei um irmão, um amigo, falei, meu irmão, vem aqui, vamos lá falar com a pessoa que pregou, ela vai orar por mim. Eu precisava, eu senti, eu entendi, Deus tem cumprido. Aquela pessoa fez uma oração muito generosa, com muita boa vontade, com muito amor, e Deus tem ouvido e tem cumprido. Já parte daquela oração na minha vida é uma das promessas que eu creio que eu recebi aquilo de Deus. E sobre promessas, recentemente, acabamos de ouvir falar as promessas no culto. Eu não sei. Será que a nossa fé é ousada? Ah, Senhor, eu não tenho uma promessa na minha vida. Senhor, me dá uma promessa. Tem algo para mim, Senhor? Essa é a sua expectativa ou esse culto já passou, essa palavra já passou? Deus falou no domingo, vou estar com você nas provas. Chegou segunda-feira, veio uma prova, Deus está comigo. Senhor, cadê você? Qual foi sua atitude? Foi uma atitude de fé? Foi uma atitude tímida diante da adversidade, da circunstância? Na outra quarta, nós vimos uma palavra sobre reconstruir os muros, sobre pedir estratégia para o Senhor, dentre outras coisas, buscar purificação. Já saiu do seu coração e do meu isso? Ou foi um mover de Deus, eu vou tomar aquilo para mim, eu vou orar e vou buscar, porque eu creio que o Senhor vai falar, eu creio que o Senhor vai fazer. Há 10 dias nós ouvimos uma palavra sobre buscar sabedoria, palavra tremenda, sobre ler provérbios, todo dia, um capítulo. Você ainda está orando por sabedoria? Você orou por sabedoria? Você está lendo provérbios, está buscando, você foi com expectativa, você creu, sua fé é ousada? Ou foi mais uma palavra só, lançada? De onde vem essa fé? Tudo isso é real, é possível, essa fé pode vir no nosso coração. O começo dela é ali, quando eu creio que Deus existe, quando eu creio na palavra dele, que é uma palavra viva, quando eu começo um relacionamento profundo com Deus e de obediência. E depois, isso vai gerar essa expectativa, essa ansiedade, essa busca pelo Senhor. Eu vou ler a palavra com outros olhos, eu vou no culto com
com os ouvidos atentos, com o coração disposto a ouvir, a obedecer, a buscar. E essa fé também, tudo isso é fé. Do começo ao fim, são formas, é uma postura de fé, que ela, em cada situação, ela se apresenta de uma maneira. E essa fé, essa expectativa, quando tiver essa intimidade, ela vai gerar milagres, vai gerar vitórias, vai gerar bênçãos, e também vai gerar força, e vai gerar paz no meu coração, e vai gerar esperança nas lutas, enquanto a vitória não vier. Porque essa postura que nós temos que ter, uma esperança real, uma esperança que Deus pode, uma esperança que Deus faz, porque Ele é real, porque Ele é vivo, porque Ele ama, porque Ele é abençoador, e que se eu tiver intimidade com Ele mais e mais, eu vou seguir no caminho dele, e eu vou ser abençoado. Mas como começa isso tudo? Entregando a vida para o Senhor. Se você não entregou a vida para Jesus, você pode até receber coisas de Jesus, bênçãos, você pode ser objeto do amor dele, mas você não tem relacionamento com ele, porque você também não retribuiu esse amor. Então a primeira coisa é entregar a vida para o Senhor. E se você já entregou a sua vida, mas não está vivendo isso, o caminho é esse, é crer. Tem uma parte que eu não estou crendo, tem algo que eu não estou crendo da palavra, eu não estou crendo que Deus é real, eu só falo com o Senhor como se nada fosse mudar, ou crendo que Ele pode mudar isso agora. Ou amanhã, se Ele quiser, o momento que Ele quiser, mas que Ele está no controle, e que Ele pode, e que Ele me ama, e que Ele está me ouvindo, e que eu devo obedecê-lo, e que eu devo amá-lo, e isso vai melhorar minha vida, mesmo que outras coisas não mudem, porque eu vou ter intimidade com o Senhor. E aí sim vai vir provas e o Senhor vai estar comigo, eu vou saber que Ele está comigo, eu vou ter paz, eu vou ter esperança e vou ter a vitória na hora que Ele determinar. Que nós possamos ter essa postura em todas as circunstâncias, do começo ao fim, essa postura de fé. Porque é isso que o Senhor espera, porque sem isso é impossível agradar a Deus. Amém?